Olá, amigos! Agradeço muito por essa oportunidade de estar aqui com vocês, dentro dessa missão Caleb, daqui direto de Avaré. Então, a gente que vem auxiliando aí a todos os professores durante esses dias a falar sobre o seu tema. Já estamos na 17ª noite, já falamos sobre a Bíblia, a criação, as leis, santuário, Daniel nos últimos dias, que deu essa introdução da parte mais profética. E hoje vamos falar sobre esse tema bastante interessante, que é Apocalipse. Agradeço muito por essa oportunidade. Não faz muito tempo que eu compreendi esse tema também. Então, a gente vem compreendendo e aprendendo cada dia mais. Aprendi bastante para estudar esse tema, para passar para vocês também. Então, agradeço por essa oportunidade. E antes de dar início, gostaria de ler um verso bíblico que não está em Apocalipse, porque depois a gente vai ler 90% tudo em Apocalipse. Mas esse está em Romanos 13, o verso 11, que ele mostra um pouco, o subtítulo é O Dia Está Próximo, para a gente entender um pouquinho do tempo que a gente vive. E esse texto eu gosto bastante porque dá esse insight, né? Que momento que a gente está. Romanos 13, verso 11, fala assim: E digo isso a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no princípio cremos. Então, e digo isso a vós outros, que conheceis o tempo, é hora de despertar do sono, porque a vossa salvação está mais próxima do que no princípio temos, né? Cremos. Então, a você que conhece o tempo. Então, esse estudo de hoje é para você que não conhece o tempo, assim como eu não conhecia também. Em 2007, 2008, eu não tinha ideia do tempo bíblico que a gente vivia. E a gente vai trazer esse resumo hoje para você. Então, aqui, uma introdução sobre a Bíblia. Então, a Bíblia não é tão complicada como é Apocalipse também. Hoje, qual que é a ideia? A gente vai falar sobre Apocalipse e eu vou tentar resumir os 22 capítulos em um dia. Então, um resumo de tudo, que foi isso que eu mais queria lá quando eu comecei a estudar a Bíblia. E aqui a gente já vê um resumo da Bíblia. Como que a gente resume a Bíblia para ver que não é tão difícil? A gente já teve o primeiro dia de estudo aqui, que foi a Bíblia, mas eu vou falar só sobre esses pontos aqui, ó. De Gênesis, Êxodo, Levítico, Números até Esther, aqui fala sobre a nossa história. Esses outros, Jó, Salmos, Provérbios, fala sobre os poéticos. Também tem os proféticos, os evangelhos e as cartas. Então, se a gente pegar a Bíblia por completo, existem os livros da nossa história, né? Existem os poéticos para nos dar sabedoria, existe também os proféticos, que Apocalipse se encontra dentro dele, e do Velho Testamento tem principalmente Daniel, e depois a gente vê os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, e as cartas de Paulo, Pedro, João também. Então, aí é um resuminho desse livro que de vez em quando é tão difícil a gente entender. Mas se eu fosse resumir ele, seria assim. Dentro dessa Bíblia, como que a gente entende as profecias, o assunto profético? Se a gente pegar lá no Velho Testamento, a profecia, eu chamo assim de profecia macro. A profecia macro do Velho Testamento é o estudo que a gente teve esses 2 últimos dias, que está em Daniel, principalmente na estátua de Nabucodonosor. O que foi dito ali? Os nossos últimos 2.500, 2.600 anos estão em uma profecia, que quando a gente pega livros, Google, Bíblia, entende que isso foi verdade, né? Porque no mundo teve Babilônia, a cabeça de ouro, Medo-Pérsia, o peito de prata, Grécia, cintura de bronze, o Império Romano, as pernas de ferro, e o ferro com barro, que foi essa mistura, a divisão do Império Romano em 10 tribos bárbaras. E se você ver a história, aconteceu isso. Então, o resumo de profético do Velho Testamento, a estátua de Nabucodonosor, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e o Império dividido, que se dividiu em 10 tribos. Os anglo-saxões viraram a Inglaterra,
os francos viraram a França, os germanos viraram a Alemanha, e assim vai, né? Então, vocês tiveram esses 2 dias de estudo para ver isso sobre Daniel. Agora, Mateus 24. O que é Mateus 24? É o sermão profético de Jesus. Jesus, logo ali no fim do seu trabalho, né? Da sua vida, os apóstolos perguntaram para ele: Jesus, fala sobre o que vai acontecer no tempo do fim. Aí você que está na sua casa e se quiser ler lá para conhecer melhor o tempo, Mateus 24. Mateus 24 vai falar as coisas que normalmente a população mais conhece. Guerras e rumores de guerras, foi as guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, nação contra nação, reino contra reino, o amor se esfriar. Então, a gente entende pelas profecias por que muitas pessoas não amam uns às outras, tem morte, é só ligar a TV aí a gente vê tudo que acontece. Também fala sobre pandemias, também fala sobre o evangelho ser levado a todo o reino, tribo, língua e nação, que é Mateus 24, 14, que é uma das últimas coisas para acontecer de Mateus 24, e Apocalipse. E esse Apocalipse que a gente vai detalhar hoje esses capítulos. Então, não percam, aproveite esse momento, que eu acredito que é único. Eu sempre esperei alguém fazer isso para mim, ir lá e falar assim, ó, numa sentada, tudo de Apocalipse. E é isso que eu vou tentar fazer para vocês, porque é interessante dar um entendimento do todo da Bíblia. Então, vamos lá, Apocalipse, uma contagem regressiva para o futuro. Então, todo mundo sabe o que a gente imagina, né, de Apocalipse. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês o que o mundo fala, né? Acha que a gente está no fim do mundo. E não é poucas pessoas. Se a gente pegar aqui as mídias, ó, filmes sobre Apocalipse, 2012, disseram o teórico 21 de dezembro de 2012, que seria o fim do mundo do calendário maia. Isso aí, todo mundo aqui da nossa geração ficou sabendo disso. Também revista, veja, os sinais do Apocalipse, o planeta pede socorro. Antes do 2012, a Globo fez uma micronovelinha lá, como aproveitar o fim do mundo, né? Filme Armagedon, o mundo vai acabar, revista Galileu, super interessante, o fim do mundo começou. Isso antes da pandemia até, que agora ficou mais claro que a gente quer saber o que vai acontecer nesse tempo. Então, isso não é assim, só na Bíblia que tem. Não, aonde você vai, pessoas falam sobre o fim dos tempos. E, biblicamente, que é a palavra de Deus, onde deixou o manual da nossa vida, existe uma revelação especial, que é de Apocalipse, que é o que a gente vai ver hoje. Se colocar no Google, digita lá, Apocalipse, né? O que aparece lá? Ó? Revelação de qualquer dos antigos escritos judaicos ou cristãos, obra ou discurso obscuro, escatológico, olha como vem aqui, aterrorizante. Então, por quê? Porque as pessoas, o que o Google faz? Ele pega tudo que coloca no meio virtual sobre Apocalipse e ele traduz ali as maiores coisas que são ditas sobre isso. E aqui ele traz o que é mais escrito sobre o Apocalipse, né? Também representação de visões extraordinárias, né? Qualquer relação prodigiosa, profecia, grande cataclismo, fim do mundo. Então, o Google mais ou menos diz o que o mundo acha que é Apocalipse. E essas palavras que a gente viu. Se a gente pôr no Google também imagens, é mais ou menos essas imagens que vão aparecer, ó. Apocalipse, fim do mundo, Apocalipse a besta, anjos do Apocalipse, Apocalipse zumbi, né? Essas imagens meio que do fim dos tempos, de destruição, de fim do tempo. Então, será que é isso realmente o que é Apocalipse, que está na Bíblia? Então, isso é que é passado. Agora vamos ver o que a Bíblia fala, que é onde agora a gente inicia, biblicamente, o que é o Apocalipse. Nada mais é que um livro de esperança. Um livro de esperança que Jesus deu esse entendimento aos servos dele para compreender o que é o Apocalipse. Agora a gente vai entender melhor. Se você está com a sua Bíblia aí, dei um jeito de resumir a Bíblia aqui, mas Apocalipse 1, né? O verso 1 e 2. É isso que a gente vai ler. O comecinho de Apocalipse. E o que fala lá o que é o Apocalipse? Primeiro ponto, revelação de Jesus Cristo. Então, esse é o resumo do resumo de Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo. Em inglês é revelation,
né? Revelação de Jesus Cristo. Então, é aí onde ele revelou as coisas que vão acontecer. Então, se a gente for na Bíblia, a gente vai entender o que vai acontecer, porque é revelado na Bíblia. Por que muita gente não entende? Porque não vai na Bíblia entender o que é o Apocalipse. Prefere digitar no Google e ver aquelas imagens estranhas. Até tem o simbolismo, que a gente vai entender aqui também. Mas é a revelação de Jesus Cristo. E olha essa sequência agora. Como que chegou na gente? A gente viu que é a revelação de Jesus. E para chegar na gente hoje, ó, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Então, olha que interessante. Agora a gente vai resumir esses dois versos. A revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Então, foi Deus que revela para Jesus, o Apocalipse. E o que Jesus faz? O Apocalipse serve para revelar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a João. Então, Deus revela para Jesus, Jesus revela ao anjo, o anjo revela a João, e João escreve o que os servos de Deus vão entender nesse tempo. Então, agora a gente, conseguiu linkar o Apocalipse saindo de Deus, indo para Jesus, Jesus passando para o anjo inspirando João, dando sabedoria para ele, dando revelação, e João, um dos apóstolos, escreve esse Apocalipse para revelar aos servos, para a gente hoje. 2000 anos depois, a gente tem a palavra de Deus escrita sobre o Apocalipse. Então, Deus, Jesus, anjo, João, aos servos de Deus, e é isso que a gente vai abrir essa carta agora de Apocalipse. Apocalipse 1:3. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, qual é o resumo disso? Bem-aventurado aquele que lê as profecias. Não precisa ter medo. Muita gente tem medo. Nossa, Apocalipse, aqueles negócios, aqueles bichos, aqueles animais. Isso tudo é um simbolismo. A gente vai estar tentando explicar isso hoje aqui. Mas bem-aventurado, muito feliz, contente, alegre, sábio, aquele que estuda as profecias desse livro, como as outras que existem também na Bíblia. Então, bem-aventurados são essas pessoas. Agora a gente vai para um princípio de Apocalipse. Por que muita gente não entende? Porque ele é escrito em códigos, em chaves, em símbolos. E como compreender esses símbolos? Através da Bíblia. Aí que complica muita gente. Porque muita gente pega esse símbolo e dá a própria interpretação da mente, do seu ambiente, do que aconteceu, e não vai atrás da Bíblia para revelar. Então, esse é o princípio 1 para a gente entender o Apocalipse agora. A gente vai entender que ele veio de Jesus, né, revelado a João, mas agora a gente vai mostrar a tabela profética, né, a tabelinha de conversão. Como entender esses símbolos de Apocalipse? Isso aqui é uma chavinha de ouro para você entender o Apocalipse. Por quê? Porque o entendimento dele, o significado, está na própria Bíblia. Como assim, Marcelo? Então, assim, quando em Apocalipse fala animal, o que significa animal em Apocalipse? Lá em Daniel 7, 17 e 23, animal significa um rei ou um reino. Então, quando aparecem aqueles animais dentro de Apocalipse, é um reino ou um rei que teve na história ou existe atual. Então, se você colocar no Google aí também, o Wikipédia, você vai ver que é igualzinho, né? Tem essa tabelinha profética lá para você usar. E depois a gente pode passar esse material para vocês também. Mas quando fala mulher em Apocalipse, vi uma mulher com não sei quantos animais do lado. É uma mulher, significa igreja, né? Quando a gente fala em Apocalipse um dia, se você for lá em Ezequiel 4, de 6 a 7, vai entender que isso é um ano. E assim vai. Então, esse é um princípio básico para montar o quebra-cabeça de Apocalipse. Quando fala águas, são povos. Eu vi uma mulher que estava no mar com muitas águas. Então, é uma igreja, um povo de Deus que estava ali, o povo, né? Então, ventos são guerras, chifres, poder e reino. Então, um animal com muito chifre é um rei que tinha muito poder.
E aí a gente vai entendendo o Apocalipse. Quando fala tempos, são anos, dragão é o diabo. O mais fácil para a gente entender esse simbolismo, para ficar, quando a gente fala quem é o cordeiro, quando toda vez que escreve cordeiro em Apocalipse, é Jesus. Esse é facinho da gente entender. E outro que a gente entende também é quando fala dragão, sabe que é Satanás, o diabo, a serpente, né? Então, isso é a chave, só que essa chave a gente conhece. Mas se você for nessa tabelinha, você pega ela e vai em Apocalipse. Opa, comecei a entender. Né? Quando fala cauda, é o falso profeta, estrelas são mensageiros, né? Apocalipse mesmo, ó, a gente leu aqui em Apocalipse, né? É a revelação. Então, esse é um princípio para a gente entender o Apocalipse a partir de agora. Um outro princípio também, antes da gente dar mais andamento. Jesus está em todos os capítulos de Apocalipse. E também todos os livros da Bíblia. A gente pode falar isso sobre um dia, desde Gênesis a Apocalipse. Jesus está em todos. Né? Aqui, ó, a gente já tem um resumo de Apocalipse, o que ele é em cada capítulo. Né? Então, no capítulo 1, é aquele que caminha entre os 7 candeeiros de ouro. No capítulo 2 e 3, ele lidera a sua igreja sobre todas as eras. Então, Jesus, ele está em todos os capítulos de Apocalipse e também da Bíblia. Ah, mas Jesus não nasceu lá em Mateus, Marcos, quando a gente começa a ver o nascimento de Jesus? Sim, mas ele já está em todos. Então, se você estiver atento na Bíblia, você vai ver que Jesus está na Bíblia inteira, e principalmente em Apocalipse, que é a revelação de Jesus. Então, nada melhor do que esse lugar para falar sobre ele. Agora, a gente vai para os princípios da linha do tempo, a linha profética. Em Apocalipse 1, a gente entendeu que é a revelação de Jesus. Bem-aventurado aquele que lê, e ali tem revelado. Agora, se a gente pegar Apocalipse 2 e 3, o que tem em Apocalipse 2 e 3? As 7 igrejas. E a gente vai ver que tem 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, um monte de 7, que tem um significado especial também. Mas qual o significado das 7 igrejas? É essa sequência aqui, ó. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Apocalipse 2 e 3, ele revela para a gente, desde o ano 30, ou do ano de Jesus, até o ano que a gente vive. Se a gente pegar os nossos 2000 anos e dividir isso em 7, é isso que Apocalipse fez para a gente. Então, Éfeso, do ano 31 ao ano 100, é a igreja de Éfeso. Esmirna, de 100 a 313, foi a igreja de Esmirna. Pérgamo, de 313 a 538, Tiatira, 538 a 1517, Sardes, 1517 a 1798, Filadélfia, de 1798 a 1844, e Laodiceia, a partir de 1844 até hoje. O que significa tudo isso? 2000 anos dividido em 7 igrejas, e cada igreja tem um significado. A gente não vai detalhar aqui, porque a gente pretende fazer um resumo de tudo, bem resuminho, mas deu para entender essa linha do tempo. Desde o ano 31 ao ano 2020, 21, 2019, ano 2000, o que vai acontecer, isso já está revelado. E aonde a gente se encontra? Na 7ª igreja. A gente está na igreja de Laodiceia. Todas essas igrejas, elas têm características, tem um monte de coisa, mas a gente está na última. Na última é a igreja de Laodiceia. Qual que é a característica só dessa igreja? Dá para falar de todas, mas a gente vai falar de Laodiceia. Lá em Apocalipse 3, mais ou menos no 18, ali fala as características dessa igreja. Mas ela dá 3 condições ali. O que acontece? Agora, isso é interessante. Você vai entender o momento que a gente vive. Os 7 bilhões de pessoas, a partir de 1844, como que ia estar esse povo? Como que ia estar o planeta? A mente das pessoas em relação à parte espiritual, a Bíblia. Ela dá 3 características. Fala que a gente antes tem alguns textos diferentes também, mas eu já vou no que ela fala que a gente é pobre, cego e nu. Só que antes fala assim, que a gente pensa que é rico, tem outros textos lá, mas não vou entrar em detalhe. Mas situação, pobre, cego e nu. O que é interessante da Bíblia? Sempre dá solução. Se você for um verso depois do que ela fala, que a gente tem característica pobre, cego e nu, o
que significa pobre? Porque a gente não tem a vontade espiritual. Para o pobre, a Bíblia aconselha que a gente compre ouro refinado no fogo. Aconselho que de mim compre ouros refinados no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da sua nudez, e unja os teus olhos com colírios para que vejas. Então, a situação das pessoas que são pobres, ele aconselha ouro. Ouro é o princípio do crisol, o ouro refinado no fogo. Quanto mais provado a gente for, mais a gente vai buscar Deus. O mundo está passando por uma provação mundial, e aí Deus vem purificando, lapidando. O ouro, quanto mais pelo fogo ele passa, mais purificado ele fica. O carvão, quando pressão, vira o diamante. Esse é o princípio que Deus quer fazer com esse povo. Um povo que é pobre, mas ele aconselha que a gente compre ouro refinado no fogo. Não é ouro de riqueza, é ouro provado no fogo, para ser lapidado. O fogo do ourives. Para as pessoas que são cegas, ele aconselha o colírio do Espírito Santo, para a gente conhecer o tempo que a gente vive. A gente não viu lá em Romanos no começo, para você que conhece o tempo, já é hora de despertar do sono, porque a salvação está mais próxima. Então, isso é para a pessoa que conhece o tempo. Então, se você não conhece, Deus aconselha o colírio do Espírito Santo, para dar a visão para a gente entender o que está acontecendo no mundo. E aquele que é nu indica as vestes do Cordeiro, para que a gente deixe o Cordeiro de Cristo, aquele que morreu lá em Gênesis e vestiu Adão e Eva ali, revestir também a nós como uma proteção especial do Cordeiro e muitos outros significados. A gente está fazendo esse resumo. Apocalipse 2 e 3, as 7 igrejas, a linha do tempo. Agora a gente vai para Apocalipse 4. O que fala em Apocalipse 4? A visão do trono de Deus. Existe uma cena litúrgica no céu, porque é uma cena que vê Jesus no céu, com os anciãos, e a gente vai ler agora sobre isso. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas que tu criaste, sim, por coisas da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Qual que é o detalhe especial que eu queria dar aqui? Nesse finzinho, né? Todas as coisas que foram criadas por ti são dignas de glória. Aqui, o Apocalipse 4 faz a gente relembrar do Criador, o Criador desse planeta, lá de Gênesis. Então, Apocalipse, olha que interessante, Apocalipse é o último, ele está falando lá do começo, quando Deus foi o Criador. Então, isso que é um princípio para trazer para a gente, Deus como Criador. E o que acontece hoje? Hoje é só falando de evolucionismo, que a gente não veio da criação da mão de Deus, que a gente veio de uma evolução, de uma ameba que virou um protozoário, esse protozoário virou um bicho lá meio água e terra, esse bicho, água e terra virou um bicho da terra, isso aí virou um macaco, e daí do macaco veio a gente. Cadê o Criador? A gente não veio de um protozoário, não, a gente veio da mão de Deus, que a gente teve aqui o tema da criação. Só você voltar no Facebook aí, lá na página IASD Distrito Avaré, e você vai ver aí na internet um monte também. Então, o Criador está no Apocalipse 4. É ele que vai voltar. Depois das 7 igrejas, prestem atenção no Criador, porque mais para frente em Apocalipse vai voltar a falar do Criador de novo. Depois vem o Apocalipse 5. Então, Apocalipse 4, prestem atenção no Criador. Apocalipse 5 fala o quê? Aí começa os selos, a visão do livro selado, né? Vi na mão direita, Apocalipse 5:1, logo no comecinho de Apocalipse 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Rapaz, um livro selado com 7 selos. Nossa, se colocar isso aí na internet, você vai achar um monte de coisa falando dos selos, Mas olha ali na Bíblia. A Bíblia vai explicar o que são os 7 selos. E aí que a gente vai falar sobre isso hoje. Digno és de tomar o selo e abrir-lhes os selos, porque foste morto
e com o teu sangue compraste para Deus o que procede em toda tribo, língua, povo e nação. Olha esse texto. Digno é de abrir o livro selado. Quem é esse digno de abrir o livro selado? No Apocalipse 4, ele é o Criador. No Apocalipse 5, ele é o quê? É o Redentor. É aquele que foste morto e com o seu sangue comprou o direito de abrir o selo. É Jesus que dá o entendimento e abre o selo. Então, é através dele que a gente tem que... Tudo é Jesus, eu falei no começo, tudo é Jesus. E Apocalipse também. Então, ele que é digno de abrir o selo. Agora, os selos eu vou detalhar um pouquinho. Vamos lá para os 7 selos, que já está em Apocalipse 6. Ó, não é, demora muito, a gente já passou para Apocalipse 1, 2, 3, 4, 5 e já foi para o 6. E agora entra os 7 selos. Qual que é um princípio que a gente tem que entender aqui? Os 7 selos, lembra da linha, a linha do tempo das 7 igrejas? Éfeso, Esmirno, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Opa, agora os 7 selos vêm e completa isso. Ele também é uma linha do tempo. Como também vai ser as trombetas, como vai ser um monte de coisa em Apocalipse. E isso é muito legal entender, né? É muito interessante entender esses princípios. Então, Apocalipse 1. Sabe o cavalo também? Cavalo branco, vermelho, preto, amarelo, também entra nessa linha. E é isso que a gente vai ver logo. Se você está gostando disso, assim, ó, curte aí, compartilha, porque você compartilhando isso, mais pessoas vão ter o direito de saber ou entender o Apocalipse. Então, me ajuda aí. Clica no compartilhar aí para não ficar só para você. Mesmo que você compartilhar e ninguém vê, vai ficar gravado aí na sua página aí, do Facebook, ou manda aí que as pessoas vão ter essa oportunidade. Vamos para os 7 selos agora. Selo 1, eu não vou ler tudo agora, porque no selo 1 faz um link com o cavalo branco. É isso que eu quero passar esse princípio. O selo 1, ele já aconteceu no passado também. Assim como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, as 7 igrejas, os 7 selos já se passaram. Hoje, já vou dar o spoiler. A gente já está entre o 6º e o 7º. Então, os 6 selos que a gente vai falar agora, eles já se passaram na história. Então, é onde a gente vai lá. Então, selo 1. Vi, então, e eis que um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo para vencer. O selo 1, ele está relacionado à igreja de Éfeso. Qual que era a igreja de Éfeso, a característica dela? Ela é um cavalo branco. Por que um cavalo branco? Foi uma igreja pura, uma igreja que veio dos apóstolos. Logo depois de Jesus ressuscitar, ele deixou ali todo o ensino para os apóstolos, para os discípulos, as pessoas que estiveram com ele. E aí vem um cavalo branco, com o selo 1, que tem vários significados, mostrando esse princípio. Aí vem o segundo selo. Então, o primeiro selo foi do ano 31 ao ano 100. O segundo selo, do ano 100 ao 313, igual às 7 igrejas. Então, os selos têm um significado para entender melhor o que aconteceu naquele período da igreja, e também tem o significado com os cavalos que dão mais características. A profecia é assim. Ela não é assim, tipo, vou falar profeticamente e está tudo aqui. Não, ela escreve um pouco ali. Aí é o princípio da Bíblia, um pouco aqui e um pouco ali. Conceito e conceito, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Para entender a profecia completa, você pega um pouquinho em Apocalipse, um pouco em Gênesis, Mateus, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, e aí vai somando, né? E esse é o princípio para a gente entender os nossos últimos 2000 anos, né? Então, passando, terceiro selo é o cavalo amarelo, preto. Muita gente acha que, eu também agora me enganei, que o último cavalo é o preto. Não, o último cavalo é o amarelo. Então, é cavalo branco, vermelho, preto e amarelo. E eles também entram na sequência de Éfeso e dos selos, do ano 313 a 538, do quarto selo 538 a 1517, aí o cavalo amarelo. Por que um cavalo amarelo? Que significa morte, né? A morte, os anos de Inquisição, todo o período de perseguição ao povo de Deus foi de 538 a 1517. Já foi profetizado antes de acontecer, que esse tempo iria acontecer. Depois vem o Apocalipse 6, né, dando continuidade ao quinto selo, então do ano 1517 a 1798. E esse aqui eu vou detalhar um pouquinho mais, que chega um pouquinho mais próximo da gente, o sexto selo.
que é a partir de 1758, de 1755 a 1833. O que fala o sexto selo? Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo. Sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina. A lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira. Quando abalada por ventos fortes, deixa cair os seus figos verdes. Caramba, mas assim, grande terremoto, o sol se tornou negro, a lua como sangue, as estrelas caíram do céu, isso já foi passado, já aconteceu? Ué, mas como assim, né? Tipo, aí é a nossa falta de entendimento da história. Olha aqui para vocês verem. Aí você vai no Google lá, digita lá, grande terremoto. Aí você vai ver que em 1755 teve o grande terremoto de Lisboa. O dia escuro, olha lá, 19 de maio de 1780, já aconteceu isso. Dia escuro, também conhecido como Dia Escuro da Nova Inglaterra. Refere-se a um evento ocorrido em 19 de maio de 1780, quando os céus da Nova Inglaterra e partes do Canadá ficaram demasiadamente escuros, apesar de ser dia. Já teve um dia, em 1780, que tinha sido profetizado, ali perto do sexto selo, que ia acontecer. E também a chuva de meteoros, né, que já aconteceu também em 1833, perto ali do fim do quinto para o sexto selo, e também entre a igreja ali de Filadélfia, Laodiceia, de Apocalipse. Então, isso já aconteceu, né? Pode acontecer de novo? Pode ser, né? Mas já aconteceu, e a Bíblia fala que ia acontecer, e já aconteceu, e está aqui na história. Hoje a gente acredita muito nisso. Google, Wikipédia, digita lá que você vai achar que a Bíblia acertou mais uma vez. Ela nunca erra. A profecia, o princípio dela é esse. Ela nunca erra, ela só acerta. Outro ponto, e o sétimo selo, né? O sétimo selo, ele está um pouquinho depois, entre o sexto selo, que a gente viu que já foi um pouquinho de passado, e o sétimo selo, aí vem dois, aqui a gente pula o Apocalipse 7, que o Apocalipse 7 vai falar de alguma coisa. Então, imagina o Apocalipse 6, pula um pouquinho, daí vem o Apocalipse 8 e ele vai falar sobre os 7 selos. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Apocalipse 7. Mas a gente, para terminar a linha dos selos, eu pulei um pouquinho e a gente vai falar sobre o sétimo selo. O que é o sétimo selo? Né? Apocalipse 8:1. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Olha que legal. Quando abriu o sétimo selo, silêncio no céu por meia hora. Agora, um pouquinho antes, e ontem, a gente falou do princípio dia-ano. Sempre quando fala na profecia um dia, isso equivale a um ano. E quando abriu o sétimo selo, meia hora. Rapaz, o que é essa meia hora que vai acontecer aí nos nossos dias? Né? Aí a gente vem para essa tabelinha aqui, ó. 24 horas são 12 meses. Ou anos, né? Tipo, um dia, um ano. Então, um dia tem 24 horas. Um ano, no caso, tem 12 meses. 12 horas, 6 meses. 6 horas, 3 meses. 2 horas, 1 mês. 1 hora, 2 semanas. Então, para chegar nos 30 minutos. 30 minutos, 1 semana. Então, então, 1 semana, literal aqui, vai acontecer quando abrir o sétimo selo. E olha um texto lá de Mateus 25. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Eu acho que você não percebeu, mas olha que legal. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, na volta de Jesus, o contexto, né? Jesus voltando, lembra de Mateus 24? Então, Mateus 25 dá a continuação do sermão profético. Mateus 24 falou tudo o que ia acontecer. Agora, Mateus 25, um pouquinho depois, aconteceu tudo isso. Jesus está voltando. O que vai acontecer? Todos os anjos com ele. Então, todos os anjos vão vir com Jesus quando ele voltar a essa terra. Todos os anjos. E o que fala aqui? Houve silêncio no céu. Caramba, olha que legal, né? Silêncio no céu por meia hora, todos os anjos com Jesus. Então, olha que legal, silêncio lá no céu. Por quê? Porque os anjos vão estar vindo com Jesus. E isso por meia hora, 1 semana. Então, a gente já sabe mais ou menos que quando Jesus voltar, isso vai demorar 1 semana. É muito interessante. Eu gosto,
né, de saber todos esses princípios bíblicos e o que vai acontecer no futuro. Então, a gente já tem o tempo, Jesus saindo do santuário celestial e vindo para buscar a gente. E voltando também, não sei exato, mas mais ou menos esse período vai demorar uma semana, que está profetizado aqui em Apocalipse 8, e Mateus 25, 31 confirma esse tempo que todos os anjos vão estar junto com Jesus. E no céu vai estar em silêncio por um tempinho. Esse tempinho é uma semana, porque ele vai estar vindo buscar a gente, né? 7 selos, então, 7 igrejas, a gente já passou essa linha, os 7 selos para a gente entender essa linha do tempo, né? Então, cavalo branco, vermelho, preto e amarelo, entra nessa linha também. Ó, ano 30, ano 100, 300, 500 e pouco, 500, 1500, 1700, até a gente chegar aqui no que a gente se encontra hoje, né? E aí os selos foram dando sequência. Então, 7 igrejas, 7 selos e os cavalos já estão até o 6º selo e a 7ª igreja já está no passado, já aconteceram e a gente tem a história para nos contar sobre isso. Apocalipse 7. Lembra que a gente falou que o 6º selo termina em Apocalipse 6. E o 7º selo está em Apocalipse 8. Então, algo especial tem em Apocalipse 7 também. O que tem em Apocalipse 7? Os 144 mil selados. Rapaz, então entre o 6º e 7º selo, vai ter um povo aqui, Apocalipse 7, que ele vai ser selado. E lá em Apocalipse 7 fala a característica, como que é esse povo que vai estar selado antes de Jesus voltar. Vamos ver algumas, poucas, mas depois a gente liga com o todo. Então, ouvi o número dos que foram selados, que eram 144 mil, de todas as tribos do filho de Israel. Então, um povo selado, né, de todas as tribos de Israel, todas, de quem é, de vários tipos de religiões que existem hoje, são de todas as tribos, né? E também o selo de Deus e o selo da besta. Mais para frente a gente vai ver sobre isso. Então, aqui já dá um pouquinho da pincelada do selo de Deus, né? Lá em Apocalipse, alguma coisa para frente, a gente vai ver que existe uma marca, um selo da besta, né? Então, Apocalipse 7 mostra esse povo, né? Que são 144 mil selados. E depois, lá em Apocalipse, dá mais detalhes sobre isso. Mas a gente vai só dar essa pincelada para entender que tem um povo em Apocalipse 7 que tem essa missão especial no tempo do fim. E mais um pouquinho a gente vai falar aqui agora. Apocalipse 7, 14. São estes, qual a característica desse povo? Esses selados. São esses que vêm de grande tribulação. Lavaram as vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, olha algumas características aqui. Vieram de grande tribulação. Rapaz, né? Mas assim, antes da volta de Jesus, fim dos tempos, tudo que está sendo falado ali, esse povo vai passar por tribulação, né? Como todos vão passar, mas eles vão ter o selo de Deus. É uma tribulação diferente, é uma tribulação assim, que tem que passar por grande tribulação, por quê? Porque vai ser o fim dessa terra, é a volta de Jesus. Vai acontecer todas as profecias que a gente vai falar aqui mais para frente, das pragas, tudo que acontecer. Então, passaram por tribulação. Não subiram por acaso também, né? Tipo, foram arrebatados aí do nada. A Bíblia não fala isso, né? Muita gente acredita nesse princípio de eu estou aqui e vai ter um tempinho que eu vou subir para o céu à toa. Não. Os 144 mil de Apocalipse 7 fala que vai sofrer tribulação. Não vai assim ser moleza, né? Vai ter que passar por esse tempo se quiser ver Jesus voltar, né? Que fala mais de 200 vezes na Bíblia. Lavaram suas vestiduras, olha que legal, lembra do conselho para a igreja de Laodiceia? Lavar suas vestes com o sangue do Cordeiro? Essas pessoas lavaram, se revestiram de Cristo, se foram justificados pela fé que Jesus foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Isso é muito importante para a gente. A gente teve aqui o estudo da salvação pela graça. Essa é a graça da salvação. E alvejaram no sangue do Cordeiro. O que mais? Jamais terão fome. Aí, quais os benefícios desse povo, né? Nossa, passou por grande tribulação, mas que benefício que tem? Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles sol, nem ardor nenhum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima.
Então, não vai ter fome, não vai ter luto, não vai ter pranto, não vai ter dor. Deus vai enxugar todas as lágrimas, porque esse povo, né, esses 144 mil vai ser selado por Deus e vai viver eternamente com ele nas nuvens e depois na nova terra também. Então, amém por isso e por entender Apocalipse 7. Agora a gente volta para lá. Apocalipse 8 e 9, o que que fala? Resumo de Apocalipse 8 e 9. As 7 trombetas. Então, aqui a gente vê um resumo daquela linha do tempo. As trombetas eu não vou detalhar, mas existe todo o detalhamento. Então, ano 410, 450, século 5, século 5 e 6, século 7, século 15, até a volta de Jesus. Segue a linha do tempo. Segue Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Selo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cavalos, né? Trombetas. Também segue aquela linha, né? Então, esse é um princípio para a gente entender, para compreender melhor. E aqui a gente vê tudo que eu estou falando em linha. As 7 igrejas, tipo uma linha do tempo. Os 7 selos, uma linha do tempo. E as 7 trombetas, uma linha do tempo. Aqui é como se a gente terminasse a parte 1 do resumo de Apocalipse, né? Então, vamos dar andamento. Resumindo tudo de novo. As 7 igrejas, o quê? Revela a história religiosa da era cristã. O povo de Deus na história. Então, as 7 igrejas é o povo de Deus na história, né? O que ia acontecer com esse povo? É as 7 igrejas. Os 7 selos é o povo de Deus e a sociedade, né? E o que ia estar acontecendo ali com o mundo? 7 selos fala sobre isso. E as 7 trombetas fala sobre a história política e militar. Como que ia estar as guerras, os poderios, guerras dali, guerra dali. As 7 trombetas detalham isso. E, de novo, a gente vê essa linha do tempo. Acredito que isso deu para entender bem. Essa integração entre esses pontos. E quando a gente não tem essa explicação do Apocalipse por completo, a gente não entende isso. Então, se vocês entenderam isso aqui, eu já fiquei feliz demais, né? De Apocalipse 1 até Apocalipse 9, ele é essa linha do tempo até chegar no hoje também, né? Entre a 6ª e a 7ª trombeta, olha que legal também. Aí vem Apocalipse 10 e 11, né? Então, o Apocalipse 10 fala sobre o livrinho e Apocalipse 11, as 2 testemunhas mártires, e a gente vai detalhar um pouquinho. Resumo de Apocalipse 10, João e o livrinho. Apocalipse 10, 2 e 3. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram 7 trovões as suas próprias vozes. Principalmente esse ponto aqui, ó. E tinha na mão um livrinho aberto. Um livrinho aberto. Então, opa, chegou a hora de abrir um livrinho. Lá em Daniel, a gente viu que tinha um livrinho selado, um livrinho fechado. Então, Daniel é um pré-apocalipse. A gente tem que juntar os dois. E agora vai abrir o livrinho. Opa, esse livrinho vai mostrar um entendimento melhor para a gente. Lá de Daniel 12, 4. Ó. Mas você, Daniel, feche com o selo as palavras do livro até o fim. Muitos irão, por outro lado, em busca de maior conhecimento. Opa, ó, então lá em Daniel já falou que no fim dos tempos ia ser aberto um livrinho que ia mostrar mais conhecimento. E isso está em Apocalipse 10. E o que aconteceu na nossa história? A gente já está lá meio que na 6ª igreja, já naquele período. Livro aberto. A voz que eu vi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Então, opa, veio uma ordem. Pega esse livro e abre ele agora, né? E também, ó, Apocalipse 10, 9. Toma-o e devore-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na sua boca doce como mel. Nossa, agora chegou a hora de abrir o livro. Toma esse livro, vocês vão ter o conhecimento sobre isso, devora ele, ele vai ser doce na boca, um melzinho, vai ser gostoso falar, só que vai ser amargo ao estômago, vai ter uma consequência em relação a esse livrinho aberto. E a gente vê na história, aqui a gente vê uma foto de Guilherme Miller, né, ou William Miller, lá no ano de pré-1844, 1800 e alguma coisinha, né, até 1844, ele foi uma pessoa que estudou a Bíblia por completo e compreendeu Daniel, principalmente Daniel, acho que é 8 ou 9,
que fala das 2.300 tardes e manhãs, que já foi detalhado aqui, então eu não vou entrar em Daniel, né? E ele fez esse gráfico aqui, que vocês estão vendo, a estátua de Nabucodonosor, com as datas, tudo sincronizado, mais ou menos o que a gente está tentando mostrar aqui. Então, ele fez esse gráfico e mostrou o que ia acontecer naquele tempo. E também a Apocalipse 11 agora. Então, Apocalipse 10 foi isso, né? Uma oportunidade de devorar esse livrinho, conhecimento, e Apocalipse 11, as duas testemunhas. O que foram as duas testemunhas? O Antigo e o Novo Testamento, né? O que aconteceu nesse período? Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1.260 dias, vestidas de pano de saco. São estas duas oliveiras e os dois candeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. E esse 1.260 dias, existe uma profecia, a gente não vai falar de dados proféticos de Daniel, né, mas está em Apocalipse, mas só para citar, existiu um tempo de 1.260 anos, que também significa um tempo, dois tempos e metade de um tempo. É muito legal entender isso aqui depois, né? Mas foi a supremacia ali romana durante esse período de 1.260 dias e profeticamente anos que duraram esse tempo. Mais sobre o João e o livrinho, né? Opa, voltei. Continuando, Apocalipse 12, a mulher e o dragão, né? Então, opa, mulher, lembra que é a igreja, um povo de Deus, agora a gente já viu a tabelinha profética lá. E o dragão é Satanás. Opa, uma mulher, uma igreja, e dragão do outro lado. Em Apocalipse 12, já está chegando no momento que opa, o povo de Deus vai estar fazendo algo ali em relação ao contexto geral, né? Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. E aqui vem o significado disso. O que é uma coroa com 12 estrelas? Né? Simboliza o trunfo da Igreja de Deus, os 12 apóstolos, as 12 tribos, os 12 fundamentos da Cidade Santa, a plenitude como um todo. Né? Então, essa mulher, essa igreja, esse povo, ia ter todo um fundamento bíblico. 12 apóstolos, 12 tribos, Velho, Novo Testamento. Não é só o Novo Testamento, ia ter o Velho Testamento ali junto. Gênesis, principalmente, mostrando a criação. Virgem vestida de sol, simboliza a glória que cerca a igreja, o Evangelho de Cristo. Né? Então, essa igreja tem o Evangelho de Cristo. E lua sobre os pés, o reflexo da luz do Evangelho no Antigo Testamento. De andamento. Agora vem a parte, o que aconteceu mais em Apocalipse 12? A ira do dragão. Né? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Opa, existe uma mulher que tem essas características de fundamentos, apóstolos, tribos, Velho, Novo Testamento, e como que Satanás agiu em relação a ela ali? Irou-se por quê? Por pelejar com o restante da sua descendência, contra os 144 mil, contra Apocalipse 7. O que esse povo seguia? Os guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Dois pilarzinhos, esses dois aqui. Guarda o mandamento de Deus e o testemunho de Jesus. Então, o que Apocalipse 7 está falando que é uma da característica dos 144 mil, desse povo? Guardar os mandamentos e a fé em Jesus. Então, você guarda os mandamentos? Lá de Êxodo 20, os 10 mandamentos ali, você acredita em Jesus? Tem o testemunho de Jesus? Jesus significa algo para você? Se não, fique atento, porque quando as coisas acontecer, pode ser que você não esteja naquela igreja ali de Apocalipse 7, dentro dos 144 mil, naquele povo, né? E quantas que guardam os mandamentos hoje? Tipo, verdadeiros, bíblicos. E quantas têm o testemunho de Jesus? Muitas têm o testemunho de Jesus, mas guardam os mandamentos? Ah, mas o mandamento é coisa lá do Velho Testamento, isso aí não precisa mais, Jesus aboliu na cruz, né? Então, não é isso que fala, né? Ela tinha as duas bases, o Antigo e o Novo Testamento ali como princípio do fundamento. E é básico. Como que você corta uma Bíblia no meio? Isso aqui eu sigo, isso aqui não. Isso aí é mais por questão própria mesmo. Não tem como
tirar meia Bíblia. Nem o i e nem um tio em Apocalipse fala para não tirar. Imagina tirar meia Bíblia, né? Apocalipse 13, a besta do mar. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia, né? Apocalipse 13 fala sobre a besta do mar e a besta da terra, né? Então, aqui a besta da terra. São dois poderes que vão se juntar no tempo do fim, né? Então, você pode ter mais informação, essa eu vou tentar abrir um estudo à parte, porque se eu resumir isso, fica muito resumido, assim, então a gente pode falar sobre isso mais para frente. Mas se você quer ter mais entendimento agora, vai lá no Bíblia Fácil e digita besta que emerge do mar, ou Bíblia Fácil, besta que emerge na terra. É lá que eu tiro muito ensino para a minha vida. Então, aconselho você que busque esse texto. E depois, mais para frente, a gente fala, mas entenda que besta é um animal e animal é um poder. Então, dois poderes que vão se unir no tempo do fim. E isso está quase chegando, né? Fiquem atentos com isso, que está quase chegando o que esses dois poderes vão fazer no mundo, principalmente agora, depois da pandemia, isso assim, ó, tá quase, né? Então, procurem saber mais. Eu vou deixar aqui como um mistériozinho, mas depois a gente vai falar mais sobre isso. Apocalipse 14. Isso é muito especial, né? Por quê? Porque aqui tá as 3 mensagens angélicas. Opa, algo vai acontecer. Existe um Apocalipse 7, 144 mil, que tem uma mensagem, que o evangelho vai ser levado a todo reino, tribo, língua e nação, de Mateus 24, 14. E que mensagem é essa? É o evangelho eterno. E o que é o evangelho eterno? É isso aqui. As 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Então, você está aí pronto agora para escutar uma mensagem que ela vai ser dada com um alto clamor, que vai ser escutado com grande voz, e essa mensagem vai tomar o mundo inteiro e as pessoas vão poder tomar a sua decisão. Primeira mensagem angélica. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Tem muita coisa para falar aqui, é difícil resumir, né? Mas um anjo voando pelo meio do céu, né? O evangelho eterno para pregar, com grande voz, né? E qual o ponto aqui? Temei a Deus e dai-lhe glória. É isso que tem que falar o primeiro ponto. Temer a Deus e dai-lhe glória. Não ter medo, né? Não é temer, não é de ter medo, é de obediência, de respeitar, né? Temer a Deus e dar-lhe glória porque é vinda a hora do seu juízo. Rapaz, a gente está chegando na hora do juízo desse mundo. Essa pandemia não está aqui por acaso, isso já vem acontecendo desde 1844, mas está ficando claro que é chegada a hora desse juízo. Por quê? Porque lá, o fim de Apocalipse que a gente vai falar, a volta de Jesus, está chegando. Então, é chegada a hora do juízo, né? E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Por que adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas? O céu, a terra, o mar e as fontes das águas está em vários outros lugares da Bíblia, principalmente na criação, quando fala para lembrar dos mandamentos que falam sobre adorar a Deus, né? Então, temer Deus e dar-lhe glória, vinda a hora do seu juízo, e adorar o Criador. Não é adorar o que o sistema vai inventar agora no futuro próximo, é adorar o Criador. Essa é a primeira mensagem angélica. Segunda mensagem angélica. Seguiu outro anjo dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da sua prostituição. Caiu a grande Babilônia. A gente viu, há 2 dias atrás, a estátua de Nabucodonosor, a cabeça de ouro, a Babilônia. Então, esse sistema que começou há 2.600 anos vai cair, porque está falando em Apocalipse, principalmente nas 3 mensagens angélicas. No meio dela, Apocalipse 2. Então, tem essa palavra dizendo sobre isso, esse sistema vai cair. E a terceira mensagem angélica seguiu a esses outro anjo, o terceiro dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou na mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus.
Opa, então aqui, se alguém adora a besta e a sua imagem, vai receber uma marca na fronte e na mão. E isso vai ser uma decisão final que vai acontecer. Se alguém adorar a besta, o que o sistema vai fazer nesse tempo do fim, ele vai receber uma marca. E essa marca é diferente do selo. A gente viu lá o que os selados fazem. Guarda os mandamentos de Deus e tenha fé em Jesus. Guarda os mandamentos de Êxodo 20, a Bíblia por completa, e acredita em Jesus como o fiel Cordeiro de Deus que tirou o pecado dele. E no fim do tempo tem muita gente que não vai se decidir por isso. E aí vai receber a marca da besta. Isso é o princípio correto, bíblico da marca da besta. Não um chip que vai ser implantado na mão ou na testa. A testa quer dizer o quê? Entendimento, sabedoria. Opa, eu peguei tudo isso aqui que estou conhecendo, estou entendendo. O conhecimento virou entendimento. Agora, o que eu faço com esse entendimento? Sabedoria. Sabedoria é o quê? É ação prática com o que você conhece e entende. E é isso que tem que ser realizado por esse povo. Apocalipse 15, 16. Agora, qual que é a consequência de receber a marca da besta? Apocalipse 15, 16. As 7 pragas, né? Que esse povo vai estar selado. Por que selado? Cara, protegido, né? Vai estar na sua mente o selo de que ele tem que guardar os mandamentos e ter a fé em Jesus, e vai ter a proteção de Deus, que ele vai proteger os filhos seus durante várias coisas que vão acontecer. E uma das mais difíceis vão ser essa. Você acha que a pandemia agora é só aquecendo os tamborins? As coisas vão acontecer. E daí você vai lembrar desse vídeo, você vai querer guardar os mandamentos e ter a fé em Jesus, porque você vai receber o selo, né? E vai ser protegido. E principalmente o Cordeiro que vai te elevar e te levar para o céu, só por essa vontade de entender que Jesus é o Cordeiro. 7 pragas. Apocalipse 16, de 1 até o 21. Quais são as 7 pragas? Né? Então, praga 1, úlceras malignas e perniciosas nos adoradores da besta e sua imagem. Então, essas pessoas vão ter úlceras, né? Na pele, vai ser difícil isso vai ser uma praga. O mar se torna em sangue e morre todo ser vivente da terra. O mar, esse oceano, que é 3/4 da terra, vai virar sangue, pelo menos é o que está falando aqui na praga. Dizem estudiosos que a praga não é mundial, ela é local, porque se Deus fizer isso numa sentada só, já era tudo. Se ele só, então, aqui ele ainda tem um pouquinho de misericórdia de Deus quando ele estiver estiver acontecendo as pragas, né? Em consequência não de Deus tirano, mas em consequência a própria consequência do pecado que entrou lá por Satanás, com Adão e Eva, e vem tomando o mundo durante todos esses anos. 3ª praga, rios e fontes das águas se tornam sangue. 1ª praga, úlcera. 2ª, o mar em sangue, e rios e fontes d'águas em sangue também é a 3ª praga. 4ª praga, sol, foi-lhe dado queimar homens com fogo. O sol está aquecendo, aquecimento global, vocês estão ouvindo falar aí, né? Vai ser mais quente. Por quê? Porque vai vir em sentido de praga final para as pessoas que não quiseram receber o selo de Deus. 5ª praga, trono da besta, reino em trevas, remordiam a língua pela dor que sentiam. Então, isso aqui vai direto no trono da besta. Os líderes mundiais que vão estar empenhados a fazer o que a gente vai ver aí mais para frente, né? Eles vão receber uma praga diretamente neles, no trono da besta, no trono do animal, no trono do poder, no trono do reino. E isso vai receber as consequências ali também. 6ª praga, águas do rio Eufrates se secam, prepara o caminho para a guerra Armagedon. E a 7ª praga, feito está. Relâmpagos, vozes, trovões, grande terremoto e chuva de pedra vai acontecer. Né? Então, essas são as pragas que estão próximos aí, mas ainda tem um tempinho, né? Mas isso já está profetizado que vai acontecer também. Apocalipse 17, 18. Queda da grande meretriz e da Babilônia. Lá na segunda mensagem angélica não falou caiu a grande Babilônia? Aqui vai explicar em Apocalipse 17, 18 como que ela é, como que vai cair. Então, basta procurar ali um pouquinho que vai entender um pouco melhor. Mas vamos ver um pouquinho?
Apocalipse 17, 1 e 2. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os habitantes da terra. Então, aqui mostra esse sistema. Aí, como que faz para entender isso? Tabelinha profética. Eu vou deixar isso aqui de lição de casa, porque lá fala o que é anjo, fala o que é taças, fala o que são águas, né? Então, vai ali na tabelinha profética, digita aí na internet e que você vai entender o que é Apocalipse 17. Mas, se você não quiser, a gente detalha um pouquinho também. Quais as características dessa grande meretriz? Primeiro, sentada sobre muitas águas, se prostitui com os reis da terra, embebedou os habitantes da terra, estava num deserto, montada numa besta escarlate, vestida de púrpura, ouro e pérolas, na fronte estava escrito Babilônia, grande mãe, embriagada com o sangue dos santos e grande cidade que domina. E lá em Apocalipse 17, 14, fala assim: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois o Senhor dos senhores e o Rei dos reis vencerão também os chamados, eleitos fiéis, que se acham com ele. É nisso aqui que eu gosto de focar, né? Não o que a meretriz vai fazer, como que ela é, mas que em Apocalipse 17, o mesmo que está falando ali da grande meretriz que vai cair, o Cordeiro vai prevalecer. As pessoas que estiverem com ele vão prevalecer, vão ser vencedoras. Já são, é só continuar com ele, né? Então, esse verso é muito importante para a gente entender esse princípio também. Esteja com o Cordeiro, se entregue para ele, que você vai vencer a grande meretriz, a batalha final. Apocalipse 19. Então, opa, já caiu a grande meretriz, agora Apocalipse 19 a gente já está indo para quê? Mostrar esse Cristo vencedor. Qual que é uma característica? Apocalipse 19, 6 e 7. Então, ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já ataviou. Chegou a hora, em Apocalipse 19, Cristo está vencendo, está voltando. A esposa, lembra da mulher? A mulher aqui é a esposa, é a igreja, é o povo de Deus que vai se casar. Opa, está chegando ali a esposa, é hora do casamento com Cristo, né? E ele está voltando, aleluia, né? Tipo, ao Todo-Poderoso, dar glória a Jesus, porque ele está voltando em Apocalipse 19, e aqui ele é o vencedor. Mais de Apocalipse 19, a segunda vinda de Cristo é uma doutrina fundamental das Escrituras Sagradas, e um dos temas centrais do livro de Apocalipse. Esse aqui é um resumo assim de Apocalipse 9, mas mostrando que a volta de Cristo é a doutrina central, tanto de Apocalipse como da Bíblia por completo. A Bíblia tem mais de 200 capítulos, de 200 versos falando sobre a volta de Jesus. Muitos, muitos, muitos mesmo. Dá para falar aqui um maior tempão só da volta de Cristo, mas a gente está falando só o que Apocalipse fala da volta dele e resumido também. Algumas características dessa volta de Jesus, né? Visto por todos, então todo olho verá. Apocalipse 1:7 fala: e eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Todo olho vai ver. Então todo mundo vai ver a volta de Jesus acontecendo, né? O planeta inteiro, né? Tem até a musiquinha de criança que eu vejo lá com a minha filhinha, lá com o meu filhinho, com a minha esposa. Mando um abraço para eles, eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até no Brasil, até no Japão, até na Angola, até Estados Unidos. Todo mundo vai ver Jesus voltar. Todo olho, não é algo que vai acontecer assim do nada e você vai ser arrebatado. Por que isso? Todo olho, no maior espetáculo da história do planeta por completo, você vai subir do nada. Deus não vai fazer isso não, né? Todo olho vai ver, com poder e muita glória, está lá em Mateus 24:30, acompanhado por anjos. E a gente viu aqui que todos os anjos, silêncio no céu. Que anjo que vai querer perder Jesus voltando? Vai querer ver, nossa, eu quero ir lá estar com esse povo que passou por tribulação e vai viver esse tempo do fim. Quero estar lá junto, né? Quero ver, nossa, você não ia querer, se fosse você lá no lugar dos anjos? Vai vir nas nuvens do céu, né?
esse nas nuvens do céu e vinda literal e pessoal, prestem atenção nisso. Não está aqui no texto, mas a gente pode falar isso. Existirá um falso Cristo que virá antes da vinda real. Um falso Cristo que vai pisar aqui nessa terra. E aqui está falando que ele vem nas nuvens do céu. Não se deixe ser enganado pela grande meretriz, pela grande Babilônia, pelo sistema que vai forjar uma vinda de Cristo e vai querer enganar muitos. Não caia nessa, porque ele vem com as nuvens e todo olho verá. Ah, ele veio lá na Europa e está fazendo alguma coisinha. Você viu aqui? Se você não vê, Japão não vê, Coreia não vê, Europa, África, Ásia, todo mundo vê, não é o Jesus, né? E, repentinamente, como um ladrão, a gente não sabe o dia e a hora. Quando o ladrão vem em algum lugar, né, aqui é um princípio, não que ele é um ladrão, mas ninguém sabe o dia. Então, quando marcar data também, falando, ó, Jesus vai vir aí, o mundo vai acabar dia 21 de dezembro de 2012, o fim do mundo vai acontecer, calendário maia, sai filme, Hollywood, tudo falando. Não é assim, não sabe o dia. Ele vem repentinamente. O que mais? Falou da volta de Jesus. Agora a gente vai falar um pouquinho pós-volta de Jesus. Já está quase acabando o Apocalipse. A gente já está em Apocalipse 20, falta o 21 e o 22. Apocalipse 20 fala o quê? O milênio. Jesus vai voltar, vai levar a gente para o céu por 1000 anos. 1000 anos para a gente conhecer Lua, Marte, galáxia, povos não caídos, para a gente compreender por que teve gente que ficou aqui. Sabia disso? A gente vai pegar os livros, a gente vai ser, tipo, ter a oportunidade. Você pode estar lá, nossa, o Marcelo pregou aquele dia lá, falou de Apocalipse, por que ele não está aqui? Alguma coisa eu fiz que eu não estava lá e a gente vai ter esse relatório lá, né? Algum parente, algum amigo, vizinho, mas só aquela pessoa lá, mas eu vou estar, hein? Vamos lá comigo, lá que eu quero estar com aquele povo e passar esses 1000 anos conhecendo todos os planetas. Mas e aqui nessa Terra, o que vai estar acontecendo? O milênio, né? Tanto na Terra como no céu. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até completar os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então aqui fala que vai ter um momento, né, depois da volta de Jesus, que Satanás vai ficar preso aqui por 1000 anos, sozinho, para ele pagar por tudo que ele fez nesses últimos 7000 anos e toda a história desse planeta. É uma consequência do que ele fez, ele vai ter que ficar aqui nessa terra sozinho, num vale deserto por 1000 anos, né? E para ficar ali essa corrente, tipo como se ele tivesse preso aqui nesse planeta Terra, né? Durante esse tempo. E aqui um pouquinho mais detalhado, mas eu não vou detalhar tanto, as fases, a fase do 1000 anos. Os últimos dias, vou dar um resumo, vai. O que vai acontecer nos últimos dias? Volta de Jesus, ressurreição dos justos, ascensão dos vivos. O que é ressurreição dos justos? Aquela pessoa que morreu lá, Martinho Lutero, que morreu batalhando por levar a palavra de Deus, ou Daniel, que a gente falou aqui, Daniel está morto, né? Ele está no pó da terra, está dormindo, né? E vários outros bíblicos, né? Então, a ressurreição deles para ver Jesus voltar. Jesus vai voltar, vai levar eles de volta com ele. Ascensão dos vivos, a gente que está vivo, aí sim, Jesus vai voltar, vi tudo, aí eu vou subir, aí eu vou ser arrebatado. Aí Jesus lá no céu e a gente dando glória para ele, subindo para o céu arrebatado e vendo Jesus nos ares. A morte dos ímpios vivos, infelizmente isso vai acontecer com pessoas que a gente conhece, né? Aquela pessoa que teve a marca da besta, não aceitou os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Fazer o quê? Né? Aprisionamento de Satanás e a terra desolada, terra vazia. Por 1000 anos, os justos vão para o céu, os ímpios mortos não ressuscitam. Então, aquela pessoa que morreu ali do mal mesmo, que você pode imaginar aí do passado ou de agora, ela não vai ressuscitar quando Jesus voltar, porque ela vai ter que ressuscitar na segunda volta de Jesus, que é depois dos 1000 anos. Satanás circunstancialmente preso e terra em descanso. Por que a terra vai passar pelo fogo? Lembra do fogo do ourives?
Lembra do fogo, quanto mais lapidado? Por que a nova terra vai ter ruas de ouro? É o fogo. O fogo vai passar por essa terra lapidar. A terra vai ser um grande ouro que vai passar pelo fogo e ser lapidada. Por isso que a gente vai ter uma terra renovada nessa terra aqui depois dos 1000 anos. Santa Cidade desce para a terra, então, opa, depois de 1000 anos vai vir a nova terra. Ela vai descer para essa terra. Os ímpios mortos ressuscitam, Satanás é solto, julgamento final, destruição final e nova terra. Apocalipse 21 e 22. Já estamos aí no... Aguenta mais um pouquinho aí, que agora é uma parte importante também. Apocalipse 21 e 22. A nova terra. Ela descendo do céu, depois dos 1000 anos. Aqui está uma prévia de como ela é, né? 12 portas. Ela é em forma de cubo, né? E vai descer essa terra. E amanhã, não percam, que amanhã vai ser o detalhamento final da volta de Jesus, da nova terra, como que vai ser esse fim dos tempos em relação a Jesus voltando, com o pastor Jairo aqui. Amanhã é o nosso último tema e vai ser detalhado esses pontos aí com vocês. Então, vou passar aqui, ó, vou deixar aqui, ó, nova terra, o que não haverá, quem entrará, quem não entrará. Amanhã vocês vão ver sobre isso, sobre a nova terra. Então, não perca amanhã. Último verso de Apocalipse. Último. Se a gente olhar lá Apocalipse, a gente não viu o primeiro? Revelação de Jesus Cristo, revelação, agora a gente vai para o último. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Certamente venho sem demora. A graça seja com vocês. É esse que Deus quer para vocês. Aguardar a volta de Jesus. Está chegando, né? E certamente ele vem. Não vai demorar. E a graça, a salvação pela graça, seja com vocês. Volta lá e vê a salvação pela graça. É só aceitar Jesus como cordeiro. Aquele que foi morto na cruz, derramou seu sangue. Deus, fala agora aí no seu coração e na sua mente: Cristo, eu te aceito como cordeiro. Aquele que foi morto na cruz e se entregou pelo meu pecado, né? Isso, você recebe a graça da salvação. Se você falou isso de coração, você está salvo, meu irmão. Agora você pode o quê? Perder a salvação daqui a algumas horas, daqui a uns dias, mas nesse momento, se você se entregou, você está salvo, né? Se entregue, e na Apocalipse fala, aquele que persistir, né? Aí existe a persistência, aquele que perseverar, não sei se é Apocalipse, mas existe o verso, aquele que perseverar até o fim será salvo. Uma das características que foi falado aqui também do povo salvo. Então, se entregue para Deus nesse momento e tu estarás salvo. E a última aqui, para a gente finalizar o estudo de Apocalipse. Não se angustie, né? Não fica preocupado, né? Creia, né? Acredite que você se entregou para Deus aí, seu coração para Cristo. Há um lugar para você, com certeza absoluta. Deus, se 7 bilhões do mundo resolver ser salvo agora, ele cria lá uma nova terra 2 asterisco e vai todo mundo. Mas vai acontecer isso? Profeticamente não. Esse que é um problema, né? Profeticamente não vão ser todos, o caminho é estreito, mas entra nesse caminho estreito, né? Voltarei e levarei você comigo, mas ele vai voltar. Você que está aí vendo esse vídeo pode não ser que seja das 7 bilhões, mas hoje você teve uma oportunidade de ouro, de entender o Apocalipse, um geral de tudo, tem muito mais detalhe, mas hoje você entendeu um resumo, o porquê que você deve entregar a sua vida para Deus. E em breve muitas coisas estão para acontecer, né? Então, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, né? Então tem muita morada. Acredite em Deus, entregue seu coração. Agradeço fielmente, de todo o coração também, por ter essa oportunidade, né? A gente vem aí participando da Missão Caleb aí faz uns 8, 9 anos, não sei, já até perdi as contas, né? Então, e esse é um Caleb especial, um Caleb diferente, um Caleb virtual, mas que muitas pessoas de outros lugares têm a oportunidade de receber essa mensagem. Então, agradeço a Deus de coração e gostaria de orar por você agora nesse momento. Então, feche seus olhos e se entregue para Deus a partir desse momento, desse dia, 22 de julho de 2020. Que esse seja o dia do seu reavivamento, né?
da sua mente está em plenitude para receber a chuva serôdia do Espírito Santo. Oremos. Senhor nosso Deus, agradeço muito por essa oportunidade de estarmos aqui virtualmente falando sobre a sua palavra, principalmente sobre Apocalipse e a sua revelação, que o Senhor inspire muitos que estão aí em sua casa agora, para que continue lendo cada vez mais o Apocalipse. O que a gente falou aqui foi um resuminho, muitos detalhes ainda existem, mas, por favor, transforme a vida de cada um que está vendo nesse momento. Que o Senhor tenha misericórdia de alguns, que o Senhor dê visões e sonhos para outros, que os anjos, se for necessário, possam aparecer para algumas pessoas, para que elas compreendam a Deus de todo o coração. Então, faça isso, Pai, o tempo está chegando. Que o Senhor faça com que a gente cuide da nossa mente, do nosso corpo, do nosso tempo, para que possamos ter um reavivamento, uma reforma, receber a plenitude especial do seu Santo Espírito, que também está profetizada nesse tempo, que esses 144 mil vão receber uma plenitude especial do Espírito Santo, para que possam, com um alto clamor, com grande voz, levar as 3 mensagens angélicas e atingir a muitas pessoas. Agradeço tudo, Pai. Continue com aqui a cidade de Avaré, todos os nossos membros, principalmente a minha família. Cuide da Thalita, da Rebeca, do João, dos meus pais, da minha irmã, os avós, tios, todo mundo ali, todo mundo que eu conheço, também dos amigos. O Senhor abençoe a todos e agradeço de coração e obrigado por essa oportunidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo agradecido. Amém, Senhor. Então, um abraço, continue conosco aí. A Aline vai ter umas palavrinhas finais e continue com a gente que tem os últimos minutos aí. Abração.